Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 16º episódio do nosso Pod Parts, a sua parada obrigatória da Paccar Parts do Brasil. Eu sou o Oli Tafner, eu sou o gerente de Marketing Services da Paccar Parts e serei o facilitador dessa conversa, ou melhor, desse bate-papo descontraído que nós teremos com pessoas de peso do mercado de transporte, fornecedores e parceiros do nosso negócio, negócio da DAF, negócio da Paccar Parts no Brasil. Nosso 16º episódio traz um tema extremamente interessante. Nós vamos falar sobre economia e aerodinâmica para a sua frota, mas o que é isso? Para falar sobre isso, eu tenho convidados especiais aqui. Eu vou começar chamando aqui o nosso amigo o Danilo, que ele é um dos responsáveis pela área de produtos, no desenvolvimento de produtos aerodinâmicos para a rede DAF e para os clientes. Danilo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Orly. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui presente, que já é a minha segunda vez. Hoje menos nervoso do que da outra vez. Mas para mim é muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho lá na DAF, lá na Paccar Parts, desenvolvendo os acessórios, desenvolvendo a linha de aerodinâmica, né? Juntamente com o pessoal aí da Rodoplast, o pessoal da rede, sempre ajudando a gente com muita informação. Então, obrigado pela oportunidade e espero poder atingir aqui todos os objetivos dessa nossa conversa, que vai ser bem bacana. Legal, Danilo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Estamos aqui com o Michael, né? O Michael, ele é hoje o coordenador de engenharia, né, e desenvolvimento e qualidade da Rodoplast. Seja bem-vindo, Michael. Muito obrigado, Orly. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim é a primeira vez, então é um pouco mais difícil, mas vamos tentar esclarecer as dúvidas do pessoal aí. Vamos tentar ser o mais correto possível e tentar entregar um bom retorno, umas boas explicações para o pessoal. Legal, seja bem-vindo mais uma vez. E nossos parceiros aqui, vizinhos da DAF, né? Até no episódio anterior estava aqui o Alex Boni. Abraço para você, Alex, obrigado por ter participado. Estamos agora com o Jean, né? O diretor de pós-venda do Grupo Mac Ponta. Seja bem-vindo, Jean. Olá, pessoal, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estar convidado a gente, né, para estar participando. E é um prazer imenso, né, estar falando de um tema tão relevante para os nossos transportadores, que é a aerodinâmica e o consumo de combustível. Legal. Então, como eu falei, pessoal, a gente está com um grupo de peso aqui. Fábrica, fabricante, concessionário e você, nosso amigo motorista, nosso amigo autônomo, frotista, seguidor da marca, pessoas que gostam da Paccar Parts, que gostam da DAF, né? Sejam bem-vindos ao 16º episódio do Pod Parts da Paccar Parts Brasil. Para você que nos segue, não deixe de se inscrever, bate aqui no sininho, se inscreva no nosso canal, divulgue, compartilhe, porque esse conteúdo não é um conteúdo só para nós aqui, né? É um conteúdo para você, para o seu negócio. O que a gente quer trazer aqui para vocês é conteúdo relevante, mas principalmente que possa ajudar você no seu dia a dia a melhorar ainda mais o seu negócio, né? Ser mais econômico, ter mais qualidade, principalmente ter mais segurança e lucro para o seu transporte, né? Então, siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, também no TikTok com o endereço @TRPBrasil, que é o nosso canal oficial das mídias sociais. Estamos também no LinkedIn, a Paccar Parts está lá no LinkedIn, né? O nosso Pod Parts está no canal oficial do YouTube da @TRPBrasil e também no Spotify. Então, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar, né? Sigam também depois a Mac Ponta, sigam a Rodoplast, sigam o Danilão aqui, né? Não deixe de seguir todos que fazem parte desse podcast, porque a informação sempre é válida, né? E esse pessoal vive isso no seu dia a dia, né? Bom, para a gente começar a nossa conversa do dia de hoje, né? Eu tenho bastante perguntas aqui, eu acho que é um dos episódios que eu tenho mais perguntas a serem feitas, mas com certeza esse grupo seleto aqui vai poder nos ajudar a responder com toda a propriedade que lhes é conveniente, né? Vamos lá? Acho que eu vou começar perguntando aqui pro Danilão, até porque, como diz o Michael, tá meio nervoso, né? Então assim, o Michael dá aquela relaxada agora, né? Danilão, tem uma pergunta aqui para você, né? Estar atento ao mercado, né, é fundamental para oferecer qualidade, segurança e economia, né, para os nossos clientes, como eu citei anteriormente. Como é que a Paccar Parts tem acompanhado esse cenário e tem consolidado parcerias que impactam diretamente o dia a dia dos transportadores? Veja, em especial para mim, que hoje faço parte do grupo de desenvolvimento de produto da Paccar Parts, eu cuido da linha de acessórios, então eu estou muito próximo tanto do desenvolvimento também quanto
da parte da opinião do cliente, né? Vinda, alimentada pela nossa rede de concessionários, que a gente tem muita parceria, tem muita informação que a gente troca, né? Então, assim, no sentido da gente poder ter esse acesso, eu tenho o privilégio de poder desenvolver acessórios e oportunidades de negócios, tanto para a Paccar quanto para os clientes lá na ponta, para beneficiar tanto a segurança, a vida, a economia, né, com o desenvolvimento, por exemplo, da nossa linha de saias laterais e defletores, né? A gente tem a parceria com a Rodoplast, que é o fabricante que faz o componente para a gente poder ofertar para o cliente final. E hoje a gente está aqui com o Maicon, né, da Rodoplast, para poder nos auxiliar com as informações a respeito do produto também. Maravilha. Maicon, como é isso? Como é essa parceria? Como é que surgiu essa parceria com a DAF, com a Paccar Parts? Essa parceria com a DAF começou há aproximadamente uns 8 anos, eu acredito já, com o desenvolvimento dos defletores para o XF da cabine do Yellow ainda. E aí foram evoluindo defletores, depois cegonheiros, alongadores de caixa de roda, saias laterais, e depois dos itens do XF também, CF, e por último os itens da cabine Blue. E tem novidade ainda pela frente. Novidade. Então fique esperto que durante o nosso podcast do dia de hoje a gente vai trazer mais novidades aí sobre o que tem de coisa boa aí, principalmente no que tange aí a parte de acessórios aerodinâmicos, né? Mas falando em parceria, né? A MacPonta já é nosso parceiro aqui assim, né? Mas como é que a MacPonta vê essa parceria, assim, os benefícios que a gente tem com parceiros de nome como a Rodoplast, trazendo produtos tão valiosos, né, em termos de segurança e qualidade para o nosso cliente final? A Paccar Parts, né, Orly, ela sempre se destacou muito por ouvir o cliente, ouvir a gente na ponta, sempre estar muito junto e propondo soluções, né? E algo interessante de relatar aos nossos clientes, que é sempre muito testado na ponta antes mesmo de colocar para venda para os nossos clientes. Então, geralmente é feito muitos testes junto com os nossos parceiros como a Rodoplast. Então, antes mesmo de lançar o produto para o cliente como uma solução, a gente é feito todos esses testes. É claro, logo após ouvir muito o cliente, ver as dores e como a gente pode atuar nessas dores, aí é criado os produtos em parceria com os nossos parceiros e logo após é lançado no mercado. Então, assim, tem muita sinergia, né, nessa questão entre Paccar Parts, os parceiros da Paccar Parts, como a Rodoplast que está aqui hoje, e nós como rede. É um processo conjunto, né? Essa etapa de testes é longa, o desenvolvimento inicial é bem criterioso, então a gente busca entender todas as necessidades do consumidor final nesse momento de desenvolvimento para depois largar um produto que atenda às expectativas do mercado, né? Que gera mais eficiência e aquilo que é muito importante para o nosso cliente, né? Que é a redução de custos, né? Exatamente. Redução de consumo de combustível, desgaste de pneus. Sim. Falar nisso, tem uma pergunta já engatada em relação à economia, né, Danilão? Aqui para você, né? Como é que o transportador ele pode contabilizar o consumo de combustível da sua frota no dia a dia? E quais soluções existem para economizar, né, mais combustível sem abrir mão da qualidade e da segurança, Danilão? Então, os defletores e as saias laterais, elas contribuem com o menor arrasto aerodinâmico do conjunto, né, caminhão e implemento. Então, com isso, o veículo, numa forma geral, esses acessórios, além de terem uma adição de beleza, porque eles seguem as linhas harmônicas do design do veículo, eles também têm essa vantagem técnica de poder diminuir o arrasto aerodinâmico. Com isso, você tem uma economia de combustível considerável, cerca de 1,5% a menos de combustível comparado a um veículo que não tem a instalação desses acessórios, né? Isso, a gente estava fazendo os cálculos, né, fora aqui do Podparts, chega a um retorno do investimento de cerca de 6 meses. A gente está falando em torno aí de R$10 mil em cerca de 6 meses. Por veículo. Por veículo. Por veículo. Isso seria utilizando defletor, saia lateral, o spoiler, que embora o spoiler é um acessório que ele é visto mais como estético, ele acaba direcionando o ar da frente do caminhão para as laterais. Então, isso facilita e auxilia também na redução do consumo de combustível.
Isso se reflete em economia para o teu cliente lá na ponta, Sem certo? dúvida. E o consumo de combustível hoje acaba sendo um dos custos mais elevados dos nossos clientes, né? E com essa eficiência na redução, com a aerodinâmica customizada de acordo para cada veículo, isso ajuda muito na eficiência do veículo, trazendo uma redução muito gratificante ali para o cliente na ponta, né? E é claro que 1,5 quando a gente fala, acaba sendo o mínimo, né, Danilo? Sim. Às vezes tem veículo que consegue performar até mais, né? Nesse sentido. Na média tem dado em torno de 6 a 8%. Os estudos que a Rodoplast tem feito em relação à redução de consumo de combustível de 6 a 8%. Nossa, imagina isso numa frota, né? Pois é. Se um caminhão já gera tudo isso de economia, imagine o quanto uma frota com todos os acessórios, né, aerodinâmicos instalados não vai gerar no final do ano, né? Você consegue comprar provavelmente até mais um caminhão ou vários caminhões ainda mais na sua frota, né? Agregando ainda mais valor. Com certeza. E uma das coisas que a gente vem sempre acompanhando, né? Mas isso daqui é um tema que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que eu sei que tem uma pergunta aqui que eu já vi aqui na cola. Mas assim, a gente sempre, a questão de receber, né, o feedback do cliente por intermédio da nossa rede de concessionários contribui muito no desenvolvimento e aumento da qualidade do produto. Então, isso eu até sinto uma facilidade justamente com o pessoal da Rodoplast, de poder contar com eles em nos acompanhar na rede, assim como há pouco tempo atrás a gente esteve presente na rede da Sancar. Até obrigado ao pessoal lá que nos recebeu com muito carinho. Então tivemos ali a oportunidade de fazer uma melhoria e tornar essa melhoria padrão para o produto no modo geral para o resto do Brasil. Então isso é muito gratificante. Essa é a parte boa que eu sinto desse trabalho que eu faço, sabe? Que é poder chegar nesse ponto de desenvolvimento. Eu acho que o desenvolvimento é constante, né? A gente até no episódio passado, quando estava aqui o Alex, estava o Gustavo e também o Thiago, a gente falou muito disso, né? Ouvir o cliente, né? Ouvir o cliente, não só o cliente interno, mas também o cliente nosso, o frotista, o motorista, né? Que está no dia a dia, que tem as dores do transporte, né? E que faz com que a gente, ouvindo e respeitando, né, justamente essas necessidades, a gente traga os produtos cada vez mais acertados, né? Seja num valor adequado, seja numa qualidade mais adequada, na segurança, né, dos nossos produtos, na economia que isso pode ajudar o cliente a ter como resultado, né, do uso dessas ferramentas e também no lucro que ele vai ter, né? Porque à medida que ele economiza mais, que ele tem mais segurança, ele tem mais qualidade, com certeza o lucro dele é sempre maior, né? Isso ajuda ele a manter a frota saudável, ajuda o negócio todo, a cadeia toda a girar, né? Porque ele vai contar mais com a concessionária, né? Com os produtos, ele vai demandar mais da fábrica, do fabricante, para que a gente tenha um produto cada vez mais adequado à sua necessidade, né? E isso, na verdade, já me dá o gancho aqui da próxima pergunta, que é justamente o que vem de novo aqui, né? Todo esse investimento que foi feito, né? Desde, como o Michael falou, né? Há tantos anos atrás a gente começou essa parceria com a Rodoplast e foi uma parceria de desenvolvimento constante, lançamos produtos, desenvolvemos, melhoramos, né? E melhoramos várias vezes o mesmo produto, né? Chegando hoje a gente ter uma linha de acessórios, né? Cujo... o que eu quero dizer assim, onde eu quero chegar a gente tem uma linha de acessórios tão bem desenvolvida, tão bem adequada ao nosso negócio, ao nosso caminhão DAF, né, que o resultado para nós é a satisfação do nosso cliente, a satisfação do nosso concessionário, porque tem uma instalação mais adequada, porque tem um cliente satisfeito, é o fabricante que também está satisfeito, porque teve um trabalho de engenharia aprovado, né, conforme as demandas da fábrica, e a gente, enquanto Paccar Parts, para a gente ter esse produto aí pronto para o mercado, né, garantindo principalmente a satisfação dos nossos clientes, né. A gente falou aqui vários assuntos, né, dos defletores, temos saias laterais também que a gente acabou nem comentando, né, dessa linha gigante que a gente tem, até fazendo um merchandising aqui para quem está vendo a gente tem o nosso catálogo de acessórios, está disponível na rede de concessionárias DAF ou nos nossos sites também oficiais. Você encontra esse catálogo, é um catálogo bem completo
e cuja a linha de produtos aerodinâmicos, que está em destaque até na capa do nosso catálogo, né? Fornecido pela Rhodoplast, em grande parte é o trabalho que eles têm nos ajudado, né? Traz, além do aspecto estético, né? Que é o que dá um charme para o caminhão, né? Traz um impacto significativo também na performance, né? Sim. Recentemente a gente lançou uma nova versão da saia lateral, né? Estamos aí, alguns de vocês já viram ou já está chegando na rede de concessionários, né? Mas eu queria perguntar para o Danilo, né? Para ele falar um pouquinho mais sobre esse processo de desenvolvimento, né? Quais melhorias foram aplicadas nessa nova versão da saia lateral, né? Uma vez que é justamente esse gancho que eu queria deixar aqui com vocês. Esse trabalho conjunto entre ouvir o cliente, ouvir o concessionário e chegar junto com o nosso parceiro de negócio para trazer a melhor solução para quem usa, né? Ou o usuário final do nosso produto, né? A saia lateral, hoje a gente tem a versão 4 da saia lateral disponível para os concessionários, né? A versão 4 hoje eu considero, juntamente com todo esse estudo que a gente vem fazendo, ouvindo a voz do cliente, ouvindo a dor que a gente recebe dos clientes, falando a respeito do que pode ser melhorado da saia, hoje a gente chegou à versão 4, que é a versão definitiva da saia lateral da TRP, né, fabricada pela Rhodoplast. Então, pelo que a gente incluiu de melhorias nesse produto, eu destaquei aqui alguns pontos que são bem importantes para a gente levar em consideração o aumento da qualidade, né? Então, a diminuição do peso da parte plástica, ela acaba infligindo menos esforço dos suportes, né? Com aquele efeito alavanca por conta do peso da saia. Então, houve a diminuição, né? Te interromper um pouquinho, Danilo, se me permitem. Não, claro. A Rhodoplast é uma empresa com 30 anos de mercado e nós lançamos essa primeira versão da saia. Nós acreditávamos que nós tínhamos que lançar um produto o mais robusto possível para que ele desse a menor quantidade de problemas no mercado com a utilização dele. Então, o primeiro produto, a primeira saia lateral, ela foi realmente toda estruturada com quadro metálico interno, com parafusos de fixação na parte superior, para evitar que ela tivesse quebra prematura dos suportes, que soltasse os parafusos, pensando até, inclusive, foram colocados parafusos Torx para evitar que essa saia fosse retirada com facilidade. Porém, embora, como eu falei, a Rhodoplast tem 30 anos de mercado, nós acabamos aprendendo muito com o lançamento dessa saia lateral e aprendendo muito ouvindo o consumidor final em relação aos desejos do cliente, do consumidor, do usuário, para que a gente pudesse chegar nessa versão 4 com as melhorias que foram implementadas agora. Exatamente. E dentre essas melhorias, tem essa diminuição do peso, né? Que a gente acabou percebendo que era um efeito inverso, né? Na verdade, a robustez, ela estava excessiva. Então, a gente acabou aliviando um pouco a tensão na diminuição do material ABS do corpo da saia. E aqui eu tenho selecionado todos os pontos, né? Que é aumento da resistência do corpo por conta da absorção da estrutura metálica para dentro do ABS. Então, a saia lateral, a gente tem algumas imagens que eu vou deixar para o editor colocar. A gente vai ilustrar nas imagens também, dá para ser visto. A parte da estrutura da saia lateral, que era a V3, ela foi incorporada dentro da parte plástica, dentro do ABS. Só que de uma forma que ela se tornou mais leve, porque é menos material que você tem. Porque a união dos dois materiais torna a saia mais resistente do que a versão anterior. Justamente por conta de ter esse corpo com um esqueleto por dentro da parte de ABS, a parte plástica. E aí isso tem um adicional, porque a redundância de segurança se mostra na adição de melhorias, por exemplo, como as travas. Nós temos uma trava agora com formato elástico, né? Uma trava elástica com acesso, com acionamento por ferrolho, né? Então ela não se abre naturalmente com a vibração ou com a torção do veículo. E tem uma segunda trava redundante, que é uma trava estilo bico de papagaio, igual aquelas que a gente tem no capô do carro, sabe? Que você destrava, aí depois você tem que acionar essa trava bico de papagaio para poder
fazer a ação de basculamento da saia lateral ou da abertura do capô, né? Que está aqui na tela, inclusive. Isso, né? que está na tela, tem lá o movimento, vocês conseguem visualizar ali. A ideia é que o pino não solte, né? Mas se Isso. caso o pino vier a soltar, o bico gente do tem uma papagaio vai segunda- garantir que essa saia não abra, que essa carenagem lateral ela permaneça na posição Tem vertical. uma dupla segurança, Uma dupla então, Exatamente. né? Até Legal. porque, como o Danilo Gostou, mencionou, Jean? Muito bom. Inclusive, assim, aquilo que o Danilo comentou, né? A Rhodoplast, junto com a Packard Parts, ela ouviu muito essa questão do cliente, né? O cliente relatava muito a questão do peso, a questão de instalação da concessionária. Então, tanto na pessoa do Maico aqui da Rhodoplast, eu ouviu muito o cliente como concessionária, os mecânicos, na questão de instalação, né? Que ficou muito mais fácil a instalação hoje, e na questão do cliente com relação a peso, design. Então, isso ajudou muito. Bacana. E aí teve também a modificação do suporte que vai no coxim, na parte onde a saia lateral ela é basculada, ela tem um suporte que vai preso num coxim. Antigamente era uma peça em formato de U, que simplesmente era apoiada em cima, né? Então a vibração poderia fazer com que a peça pulasse para fora. Hoje a gente fez uma evolução, também tem a imagem aí para vocês visualizarem. Essa peça tem um formato em C, de forma que ela pode ser a saia só pode ser instalada no caminhão na horizontal e depois ela é posta na vertical, de forma que ela não vai se soltar se estiver na posição vertical. Então as duas travas mais essa solução na parte inferior garantem que a peça não saia do lugar. E uma outras mudanças aqui que eu tenho anotado aqui, porque eu preciso da minha cola, seriam a trava elástica, que agora ela tem esse acionamento por ferrolho. Isso impede que a trava se abra, né, durante o trajeto. Aumentos dos pontos de fixação, com a adição de suportes inferiores na parte frontal. Então, na parte da frente onde vão as saias, agora você tem um suporte adicional embaixo, que evita que a saia oscile lateralmente em relação ao veículo. Então ela está firme agora, não tem mais... Ela está bem presa. Essa em ambas as laterais, tanto ambas na as direita laterais. quanto na esquerda. Então um lado também. fica preso embaixo da caixa de bateria e o outro lado fica preso no suporte do para-barro. Então já resolvemos o problema, né, de qualquer cisalhamento que possa ocorrer aí de parafuso, qualquer coisa desse tipo. E a parte mais importante que eu considero hoje, que foi uma parceria junto com a Rhodoplast, foi o desenvolvimento de um vídeo instrutivo sobre a instalação, os apertos, as chaves, as ferramentas adequadas, todo o processo orientado pela fábrica, pelo fabricante, de como fazer a instalação de forma adequada. Hoje está disponível já no InfoHub esse vídeo, à disposição de toda a rede. Eu convido todos vocês a fazerem lá o acesso no InfoHub, que já temos esse vídeo de instalação. Então, a parte da instalação, que a gente sempre busca que seja feita da forma correta, com o torque adequado nos parafusos e tudo mais, hoje pode ser consultada tanto pelo manual, que vai junto com o produto, como também no vídeo, que é muito instrutivo, é muito fácil de você acompanhar, né? E isso tudo feito em parceria com a Rhodoplast. Então, é aí que eu falo que existe essa sinergia entre o fabricante e a fábrica, desenvolvendo a peça, ouvindo a voz do cliente, e no final a gente chega nesse produto que eu considero hoje uma obra-prima do nosso setor ali. Tinha uma outra solicitação do mercado, que era a troca do cabo, né, que ele acabava sendo um pouco frágil no basculamento. Também o cabo foi acrescentado um modelo novo. Aumentou. Mais robusto. Quando você bascula a cabine, ela tem um cabo de segurança que mantém a peça na posição. Esse cabo, anteriormente, ele era de uma bitola um pouco mais fina. E a versão atual, inclusive, é a mesma peça usada na tampa traseira da caminhonete da Toyota, né? Se eu não me engano. Então, uma peça muito mais robusta, sabe? Então, a gente chegamos num nível, assim, que eu diria que não tem muito mais o que fazer nesse produto hoje em dia. Ouso dizer. Em resumo, para os nossos clientes, ficou uma solução... ela mais leve, mais robusta e fácil instalação, né? Exatamente. Corretamente. Mas isso levou anos para acontecer? Levaram, desde o primeiro lançamento, 3 anos, basicamente. 3 anos. E desde a última atualização, quanto tempo? Desde a última A versão 3 para 4. A versão 3 para 4 né? rodou basicamente no máximo um ano.
A versão 3, a gente chegou ao ponto de dizer que ela já estava de acordo. Porque tudo que a gente tinha verificado de problemas que poderiam ter acontecido foram solucionados. Mas, em função de determinados usos específicos de clientes que ainda reclamavam de determinados problemas que eventualmente vinham aparecendo, a gente fez esse trabalho focado nesses clientes e mantivemos esse padrão, que era a solução para esse cliente, como padrão nacional. Então, é que nem eu digo, se para o pessoal que a gente acompanhou lá com a Sancar tá dizendo que tá de acordo, eu duvido que outro lugar do Brasil venha a ter algum problema com essa saia lateral agora. Por isso que eu digo, é a versão definitiva do produto. É que, como nós comentamos anteriormente, a saia foi desenvolvida para uma aplicação robusta. Nós tínhamos a ideia do veículo sempre carregando muito peso. Porém, nessa aplicação com porta-containers, né, que é na Sancar, ela acaba vibrando muito e o veículo acaba carregando pouco peso, vibra, balança, torce. Então, a gente precisou reduzir o peso, eliminar a estrutura da parte externa para passar para dentro do ABS, para aumentar a flexibilidade dessa saia lateral e fazer com que ela também consiga absorver melhor as vibrações. Bom, resumindo, né? Na verdade, foi ouvindo o concessionário, ouvindo o cliente, que as soluções vieram, né? Aperfeiçoamos a versão 1, a 2, a 3... Desenvolvemos e descobrimos outras funcionalidades ou outras necessidades específicas, né? E agora eu acho que a versão 4 talvez seja a solução, até que um novo desafio venha, né? E a gente desenvolva uma nova solução. Mas parabéns aí ao trabalho, né? De produtos da Rodoplast e da rede, né? Que ajudou a gente bastante aí nesse sentido. Ainda estamos em breve, deve sair para esses poucos dias aqui para frente, enquanto a gente... É capaz desse episódio sair e a gente já ter o lançamento da saia lateral para o suspensão a ar, que a gente contou também com a ajuda do pessoal da MacPonta, onde a gente recebeu a equipe da Rodoplast lá para fazer toda a parte de montagem, desenvolvimento também da saia lateral. Essa saia lateral ela já sai na versão 4, né? Então todas as melhorias implementadas nos outros modelos, ela carregou para a versão 4 para suspensão a ar também. Então, e o suspensão a ar foi um projeto bem peculiar, porque quando a gente recebeu a orientação do pessoal da engenharia da DAF, eles disseram que nenhuma furação adicional deveria ser implementada no chassi e nenhum parafuso poderia ser utilizado para fixação. Que já existisse ali estruturalmente no veículo. Então, uma solução que a gente bolou foi justamente fazer como se fosse um sargento que abraça o chassi e toda a parte de fixação do suporte, ela é em volta do chassi. Entendeu? Isso tornou a peça bem mais robusta e com toda o adicional de segurança que a V4 tem. Eu diria hoje que é a peça mais bem montada hoje, que é para a versão do suspensão a ar. Eu diria que a peça assim, que a gente já teve mais modificações desde o projeto inicial. Que o principal desafio dela era encontrar um ponto de fixação que não mexesse na estrutura de engenharia do chassi e que nem dificultasse a instalação para o consumidor final, para o concessionário. Então, acho que é justamente isso, né? Eu ia até... no gancho aqui das perguntas, né? A gente está falando em alta tecnologia, né? Apesar de ser um produto, entre aspas, simples, né? Vamos dizer assim, mas tem toda uma tecnologia por trás, tem todo um estudo, toda uma engenharia, né? Para que o produto esteja extremamente adequado à necessidade do nosso cliente, né? Mas de nada adianta a gente só ter um produto extremamente pronto para uso, se a rede de concessionário não estiver preparada para fazer a instalação, como você citou, né? E a Rodoplast não estiver preparada para nos dar esse suporte. Como é que funciona essa parceria, assim, no momento que você recebe o produto lá e o cliente pede, eu quero instalar no meu caminhão. A partir desse momento, assim, como a Rodoplast ajuda vocês no desenvolvimento do negócio? Como o Michael comentou, as saias lateral, o defletor, ela já vem com a parte de instrução, né? Então, tanto o vídeo quanto os manuais já é de facilidade, né? A instalação. Então, hoje ficou muito didático ali para o mecânico poder estar instalando. E algo importante que eu queria mencionar, até, Michael, se você quiser debater um pouco mais tecnicamente, que não é só uma questão de estética, né? Que o caminhão fica muito bonito, né? Mas tem toda uma função como
Orly comentou ali agora, com relação à aerodinâmica, né? Que isso ajuda muito no consumo de combustível do caminhão, né? Exatamente, ela acaba reduzindo a entrada do ar para o chassi, acaba deslocando ele em relação à carroceria. Isso proporciona redução do arraste, redução no consumo de combustível, redução no desgaste de pneus. Então ela acaba auxiliando bastante e tem um payback também, auxiliando o payback tanto da saia quanto do defletor. Tem a questão das tampas de estribo também, que elas acabam auxiliando um pouco na aerodinâmica, mas principalmente na segurança do veículo, né? Sim, sim. Então, Ela, de forma simples, ela ajuda a cortar o vento e gerar menos arraste para o motor ali, fazer menos força. Daí por isso que vem a economia de combustível. exatamente. Bacana. Bacana. Uma pergunta. Usar acessório aerodinâmico é algo de legislação? É obrigatório ou o cliente usa realmente porque ele vê que tem economia, tem qualidade, segurança? É opcional, não é, É obrigatório. opcional, Não existe não é uma obrigatório. legislação hoje que obrigue. Na verdade, a legislação ela apenas indica que a largura máxima do veículo não pode ultrapassar uma determinada medida. Uhum. Então, todas as saias laterais elas acabam sendo construídas para atender essa legislação. Então, a gente não projeta o acessório para que ele fique dentro dessa medida estabelecida pela legislação. Uhum. Mas o principal motivo do uso dos acessórios aerodinâmicos é para a redução do consumo de combustível. Ótimo. Além de toda a beleza que ele traz, né? Exatamente. Agrega muito Além valor da na estética, revenda, né? Tem a parte o benefício seria a redução do consumo. Eu tenho visto nas estradas aí muitos caminhões, principalmente os DAF, né, com os acessórios aerodinâmicos aí realmente ficaram muito bonitos, né? Ajuda muito, obviamente, a economia, mas o caminhão dá outro charme, né? Parece que o caminhão fica mais robusto, E né? tem mais um detalhe, todo o desenho do design da saia lateral e dos defletores fazem com que a turbulência do ar afaste do veículo a sujeira que ele pode coletar no Legal, trajeto. isso é Então, interessante. É um ponto bem fora interessante. todos os outros benefícios, ainda tem mais esse. Uhum. O caminhão fica um pouco mais limpo. Até para... Isso eu ouvi de um cliente, tá? Que ter a saia lateral é uma vantagem, porque a manutenção da pintura da saia lateral é muito mais simples do que o polimento dos tanques que ficam expostos ali. Então, toda aquela parte mecânica que ficaria exposta, tanto da capa do EAS, o tanque de combustível e os tanques de um modo geral ali do ar, enfim, tudo isso fica coberto por uma carenagem na mesma cor do veículo. E a limpeza disso é muito mais simples. Então ele fala, eu gasto menos dinheiro tendo a saia lateral, inclusive para a manutenção do veículo, do que eu teria quando eu não tinha saia lateral, porque eu tinha que fazer todo um polimento no tanque para ele ficar bonito e tal. Porque é um atrativo também para quem vai fazer um transporte, ter um equipamento bem conservado, né? Ela acaba servindo como uma barreira de proteção do tanque, né? Exato. Qualquer objeto indesejado, ele acaba sendo... O primeiro impacto é com a carenagem e não com o tanque. Até também eu recebi informação da rede de situação de acidente de moto, em que a moto colidiu com o caminhão tinha saia lateral, e por conta de ter a saia lateral, o motoqueiro não foi para baixo do veículo, porque a colisão ali manteve ele para fora da linha dos pneus, né? Então, É um item de segurança item também. de segurança não não só para quem está no veículo, né? mas para quem mas está pra na quem tá estrada. ao redor também. Então, é sempre bom levantar esse tipo de tema, porque acaba que no momento até, muitas vezes, do concessionário poder abordar um cliente e oferecer uma saia lateral, esse conhecimento é importante, sabe? De falar, olha, tem vantagem para você, vantagem para um... Porque você imagina, uma colisão que já é um negócio difícil, né? Você ainda tem uma vítima, um negócio, sabe? Se você pode evitar um negócio desse até obtendo um acessório que vai tornar o seu veículo mais econômico e mais bonito, então, na verdade... Com certeza. Uma pergunta, os acessórios aerodinâmicos, eles servem para qualquer tipo de caminhão, para qualquer modelo de caminhão, ou tem algum modelo específico, ou algum segmento específico que ele traz mais benefícios? Por exemplo, as saias laterais, a gente hoje só tem as opções para os cavalos mecânicos, né? A linha de tratores. Os veículos de chassi rígido, né, que são aqueles que são mais longos, eu sei que nosso público é bem conhecido do tema, mas assim, muitas vezes tem gente que não sabe, né? Sim. Então, a gente tem duas linhas, né? A linha de caminhões rígidos,
onde você tem um implemento que vai em cima do chassi e você tem a linha de caminhões cavalo mecânico. Os acessórios aerodinâmicos de saia lateral, por exemplo, a gente tem bastante para a linha de cavalos mecânicos. E os defletores, né, são mais também para os cavalos mecânicos, mas também para os de chassi rígido. A saia lateral a gente não tem para o chassi rígido, porque senão ela ficaria muito longa, né? O entre-eixo do veículo é muito maior do que de um cavalo mecânico. Hoje todos os acessórios, exceto as saias, como tu comentou, eles acabam dando para todos os modelos de caminhões, inclusive os caminhões mais antigos, né? A cabine era um pouco mais quadrada do Yellow, mas tem opção para o Yellow, tem opção para o XF antigo e tem opção dos defletores para os modelos novos. É interessante que o cliente geralmente ele começa com o defletor, né? Que é onde vê o maior ganho de economia de combustível, né? E é claro que depois ele vai complementando essa linha de saia lateral, do bigodinho, por aí vai. Mas a grande diferença na economia de combustível geralmente começa no defletor e depois vai agregando mais, né? Ele usa o defletor como payback para os outros itens. Isso aí, sem dúvida. Exatamente. Interessante isso, interessante. Lá na Fenatran a gente lançou uma série de acessórios, né? Os nossos caminhões lá eram vedetes da feira justamente por conta disso. Mas não só por conta da beleza, né? Mas como o Jean falou, né? Justamente para trazer mais economia, né? Mais conforto. E além da economia, de reduzir o desgaste do veículo, né? Ele traz menos emissão de poluentes, né? Que é um tema tão delicado hoje nos dias atuais, né? A pegada de carbono aí ajuda bastante, né? Sem dúvida. É verdade. E só adicionando mais uma informação, além da linha de aerodinâmico, né? De defletores e saias laterais, a Rodoplast também é quem produz a proteção do farol. Então, é um item novo também, né? É um item novo, foi lançado esse ano. E é um item que, assim, é em aço, né? É galvanizado. Então, ele tem toda uma proteção lá de corrosão. E é uma peça bem robusta, sabe? E eu deixei também algumas imagens aqui desse acessório montado no CF e no XF. Então, vocês podem ver como fica bonito. Não é só uma questão de proteção. Também é um item de beleza para o veículo, né? Um item de design, né? Ele acaba, por ser um item bem robusto, ele acaba trazendo uma cara mais agressiva, né, ao veículo. Então, ele ficou bem interessante instalado, principalmente no XF. Eu achei E ele tem uma aplicação específica? Algum segmento de transporte que use mais? Todos eles podem... A gente tem opção para todas as linhas hoje da DAF. A intenção era ter sido desenvolvido para o segmento fora de estrada, né? A parte de carnavieiros, mineradoras, mas ele pode ser aplicado a qualquer segmento. Ficou tão bonito que eu acho que até a linha rodoviária vai querer fazer a instalação desse acessório. Vamos fazer um convite para ir lá na Macponta, né? No grupo Macponta lá e ver ao vivo né? Os acessórios aerodinâmicos e agora todos também né? O protetor de farol, todos os acessórios, né? Essa lista é enorme, que assim com certeza a Macponta é um grande parceiro nesse negócio. Sem dúvida. Interessante, Maicon, mencionar para os nossos clientes um item de segurança, que é a proteção da escada ali, né? Que a Rodoplast lançou junto com a Packard Parts, essa solução, né? E ajuda muito, principalmente os clientes que rodam nas grandes metrópoles, né? Exatamente, ele acaba impedindo o acesso de qualquer pessoa indesejada à cabine do veículo, né? Então ela dificulta, principalmente quando o veículo para em alguma sinaleira, algo assim, ela dificulta o acesso porque não tem o ponto de apoio do pé para que esse indivíduo acabe acessando a porta ou acessando a cabine. Então é um item que algumas seguradoras acabam até exigindo isso ou reduzindo o valor do seguro pela utilização das tampas antifurto, como são popularmente conhecidas. Né? Fica a dica então para você que está vendo a gente aí, o Michael acabou de falar, né? O Jean puxou a linha aqui assim, mas o acessório não é só para deixar bonito não, também é para segurança, enfim, de novo, fica o convite, vá na nossa rede de concessionários, fale com o Jean na Macponta, com a equipe do Jean, né? E façam bons negócios, porque com certeza a solução a gente tem, certo, Jean? Sem dúvida. Estamos esperando todos vocês. Maravilha. Falar pra gente estamos chegando no finalzinho aqui do nosso podcast, mas eu tenho ainda umas duas perguntinhas para a gente encerrar a conversa, né? Uma pergunta que é mais voltada pro Michael, eu acho que é mais voltada para pós-venda, né? Mas o Jean também pode complementar, né? Pergunta aqui pro Michael, um ponto importante para o cliente é a durabilidade após a compra.
não é? Porque a gente viu, a gente está falando aqui, né, da qualidade e tudo mais, mas o pós-venda, né? Depois que o cara está usando mesmo, a pessoa está usando, né, o produto. Quais características do nosso produto que garantem que esse item tenha um bom desempenho e uma longa vida útil? Todos os acessórios, eles são desenvolvidos em plástico ABS. O plástico ABS é um material com uma excelente resistência ao impacto, flexível, ele tem um ótimo acabamento superficial, mas o plástico ABS ele acaba exigindo a pintura. Então, se o acessório for pintado corretamente e instalado corretamente, com certeza ele vai ter uma longa vida útil e vai atender muito bem esse consumidor, esse usuário. E sem dúvida, só complementando o que o Maico falou, o nosso cliente que está nos ouvindo tem toda a segurança da garantia, né? Que os itens TRP nos trazem. Então, é 1 ano de garantia. Então, qualquer eventual problema que venha a ter com a peça, com o produto, é coberto dentro desse 1 ano de garantia. Exatamente. E sem falar também que um item instalado, principalmente esses de design, que aumentam o valor do veículo, no modo geral, fazem com que a depreciação dele, numa venda futura, seja menor do que os veículos que não têm esses acessórios instalados, né? Então, ele tem essa vantagem de poder cobrar um pouco a mais, porque é um veículo que se vê que se você tem um veículo cheio de defletores, saias laterais e tudo mais, já leva em consideração que é um veículo bem cuidado, né? Porque o dono teve o amparo, né, de querer ter esse cuidado de ter esses acessórios, que são acessórios que trazem essa economia toda de combustível e agregam valor ao produto, tornando ele mais premium, né? Então, com certeza ele vai vender mais fácil do que aquele veículo que não tem acessório nenhum desse tipo. É mais uma solução então que a Paccar Parts traz para você, para aumentar cada vez mais o valor de revenda do seu DAF, né? E, obviamente, sendo instalado na rede de concessionárias, né, com toda a qualidade, com todo o treinamento, né, toda a instrução que é dada, com toda a tecnologia aplicada, os profissionais altamente capacitados, garantia de 1 ano, né, garantia da Paccar Parts, né, garantia de 1 ano em todo o território, toda a rede, né, você pode comprar aqui na Macponta, instalar o seu produto aqui na Macponta e lá no Nordeste você precisar fazer alguma manutenção, você vai ser atendido lá, né, pela rede DAF ou por alguma loja TRP que a gente tenha também no caminho. Então, eu acho que isso com certeza, somando ao que você falou, no final da vida útil, na hora que você for revender seu caminhão, né, o valor de revenda vai ser muito mais valorizado, né? Eu acho que o Jean tem bons exemplos, com certeza, de clientes que adquirem os produtos da Paccar Parts, têm os acessórios instalados e que estão muito satisfeitos, certo? Sem dúvida, Orly. Temos vários exemplos e, assim, exemplos muito práticos que o cliente não fica esperando validar se vai dar uma garantia ou não vai dar uma garantia. Então, é muito no ato. Quando o cliente chega para nós com a reclamação, já é tratado de imediato e é claro que todo o trâmite burocrático que não agrega valor ao nosso cliente é resolvido entre nós, concessionário, e a Paccar Parts e os fornecedores dela. Então, isso é bem alinhado e traz total transparência, confiabilidade ao cliente para ele poder estar utilizando os itens TRP com tranquilidade, né? Afinal de contas, é uma ferramenta de trabalho, um caminhão. Sem dúvida. Exatamente. É o motivo da rentabilidade desse cliente. Exatamente. E o foco está na disponibilidade, né? Os clientes não podem parar, né? Caminhão parado é prejuízo, né? E, obviamente, a gente conhece bem isso. Por isso que a gente tem parceiros de ponta como a Rodoplast, a gente tem uma rede extremamente preparada, a gente tem equipe lá dentro da Paccar Parts desenvolvendo produtos a todo dia, toda hora sai um produtinho novo, né, justamente para que a gente possa ter o nosso cliente cada vez mais fiel à nossa marca, né, seja um cliente de DAF ou seja multimarcas também, porque é importante dizer que a gente também tem acessórios TRP multimarcas, né, para atender as diferentes demandas, diferentes veículos do mercado, né, e que principalmente, né, esse cliente volte a fazer negócio com o nosso concessionário, se mantenha junto conosco por um bom tempo, né? E que a sua frota seja cada vez mais uma frota que use os nossos produtos, né? E que se torne cada vez mais, e que tenhamos cada vez mais caminhões DAF rodando pelo Brasil, graças a essas parcerias de renome que a gente tem, né? Pessoal, estamos chegando no finalzinho do nosso Pod Parts, o papo tá bom, né? Eu sempre costumo dizer assim que histórias para contar a gente tem, né? Mas a gente também tem um tempo, né? Um relógio que fica ali, né? Falando pra gente, olha o timing que vocês têm, o tempo disso, né? E quando o papo é bom, ele flui e vai, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter outros episódios que a gente pode estar aqui de novo falando sobre novos acessórios, com certeza, novos
acessórios da Rodoplast ou outros itens, né, onde a rede pode estar se beneficiando. Mas para a gente encerrar, eu queria que cada um de vocês deixasse uma palavrinha ou uma palavra ou uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, né? Para você que nos segue ou para você que quer nos seguir, se inscreva no nosso canal, vá atrás das nossas redes sociais, o @TRP Brasil, no Instagram, no Facebook, no TikTok. O nosso Podparts está oficialmente instalado dentro do YouTube da TRP Brasil, então você acessa diretamente de lá, compartilhe isso com mais pessoas, porque o que a gente faz aqui, assim, esse bate-papo, por mais descontraído que seja, é um bate-papo para trazer informação para quem está vendo, não é? A gente quer aqui que você que nos segue, você que curte a TRP Brasil, que curte a Packard Parts e a DAF, né, possa estar cada vez mais preparado, ter mais informação, né, para efetivamente ter mais lucro no seu negócio, ter mais economia com os produtos e serviços que a gente está oferecendo. Então, passo a palavra para vocês. Da minha parte, eu agradeço quem esteve junto conosco. Nos vemos no próximo episódio e fecho com os nossos 3 parceiros de negócio aqui. Obrigado a presença dos 3 e, por favor, a palavra está com vocês. Eu diria que a palavra que a gente pode trazer aqui hoje é desenvolvimento contínuo e sempre ouvindo a voz do cliente. Boa. Essa é a palavra que eu trago aqui com bastante fervor. Maravilha. Eu queria agradecer a oportunidade e convidar todo mundo para que, além de seguir a Packard Parts, possa seguir a Rodoplast também. Excelente. Lá tem algumas novidades dos produtos que a Rodoplast lança, tanto produtos próprios Rodoplast, multimarcas, quanto produtos TRP. A gente pode começar a divulgar esses itens e contar com a Rodoplast para que a gente possa, junto, continuar evoluindo e desenvolvendo novos produtos. Obrigado, Michael. Jean? Eu também agradeço. Obrigado pelo convite da Packard Parts. Pós-venda nada mais que cuidar da confiança que o cliente depositou a nós, né? Hoje falamos de um tema tão relevante aqui para os nossos clientes e deixo aberto as casas da MacPonta para atender você, nosso cliente. Então, estamos sempre à disposição aí. Como disse o nosso amigo Boni no episódio passado, né? Vamos tomar um cafezinho lá na MacPonta. Vamos tomar um cafezinho café lá da rede de concessionária DAF de todo o Brasil. Legal. Sem dúvida. Legal, Jean. Obrigado, Michael. Obrigado, Danilo, mais uma vez. Obrigado a você que nos segue. E até o próximo episódio do Podparts, a sua parada obrigatória. Grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Gente. Obrigado.